Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. É motivo de muita alegria de estar aqui para mais um dia de aula. E nesta aula de hoje nós estaremos falando a respeito do novo nascimento. Terei como base o nosso livro teológico, escrito por mim mesmo, A Doutrina do Novo Nascimento. Será o nosso material didático nesta aula, onde nós estaremos ministrando ao seu coração de uma maneira concisa, simples, objetiva e também teológica. Glórias ao Senhor. Então, eu quero abrir com os irmãos no capítulo de número 1 do nosso material, que vai falar a doutrina do novo nascimento, onde nós teremos por base João, capítulo de número 3, seu versículo de número 1, que diz assim: Havia um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos, um dos príncipes legisladores dos judeus. E eu comentei: entre os fariseus sempre havia um que procurava a verdade. Ele estava entre os doutores de Israel, e é possível que também estivesse no meio daqueles que estavam no templo com Jesus, aos 12 anos de idade. Seu nome era Nicodemos. Como um dos principais legisladores, era assustador que desconhecesse o principal objetivo da vida humana, o novo nascimento. Nicodemos, ele era um grande homem, príncipe e legislador dos judeus. Um grande homem que tinha um grande conhecimento a respeito da lei do Senhor, da palavra do Senhor, mas que, porém, desconhecia ainda a doutrina do novo nascimento. A doutrina do novo nascimento, ela é um assunto muito importante para a nossa vida cristã. Porque a doutrina do novo nascimento, ela é um assunto muito importante para a nossa vida cristã. Porque quando nós passamos a conhecer a doutrina do novo nascimento, ela passa a ser o grande divisor de água para a nossa vida e também para o nosso ministério. Porque eu entendendo a respeito do novo nascimento, eu passo a compreender a ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu passo a entender o agir do Espírito Santo sobre mim. Porque você pode me perguntar: Evangelista Gabriel, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é simplesmente a habitação do Espírito Santo no nosso espírito humano. Quando é que o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito humano? Paulo ele vai nos revelar isso no livro de Efésios, capítulo de número 1, seu versículo de número 13 e 14. Toma a sua Bíblia em suas mãos e vamos ler este texto para a melhor compreensão de todos vocês. Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no versículo de número 13, Paulo vai dizer: Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, depois que o homem ele ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que é o anúncio de Cristo, e quando essa pessoa ela passa a crer no evangelho que foi pregado, ela passa a crer em Cristo por meio do evangelho que foi pregado, e Paulo enfatiza que este evangelho é o evangelho da salvação. Ele diz: e também nele, tendo crido,
foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a gente aceita a mensagem do Evangelho e passa a crer em Cristo, automaticamente o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito humano. Melhor dizendo, quando a mensagem ela está sendo pregada, quando a mensagem ela está sendo anunciada, e uma pessoa que está nos ouvindo, ela vem para a frente da igreja para aceitar a Cristo, naquele momento de confissão de pecado e de aceitação a Cristo, naquele momento, o Espírito Santo ele vem habitar dentro do espírito humano dela. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro do espírito humano dela, aí acontece o novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é a habitação do Espírito Santo em nosso espírito humano. Por que eu estou falando que o Espírito Santo ele habita no nosso espírito humano? Antes de nós lermos o versículo de número 14, eu preciso direcionar vocês para Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, seu capítulo de número 5, seu versículo de número 23. Porque é nesse texto que a gente vai passar a entender que o homem ele é tricótomo, tá bom? O homem ele é tricótomo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele fala para a igreja de Tessalônica dizendo: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificação é um depósito, tá bom? E todo o vosso, 1, espírito, 2, alma, 3, corpo. Então, quando Deus ele cria um homem, ele cria com espírito, alma e corpo. Só que a gente precisa entender algo. O homem, ele não é espírito. O homem é uma alma que tem corpo e também que tem o espírito. A personalidade do homem, ela se encontra na sua alma. E os atributos da alma, que é a personalidade do homem, são 3: sentimento, vontade e intelecto. Os atributos do espírito humano, onde não reside a personalidade, são 3: comunhão, intuição e consciência. São esses 3 atributos que tem dentro do espírito humano: comunhão, intuição e consciência. Quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro do espírito humano da pessoa, ele vem trazer também os seus 3 atributos: a fé, a esperança e o amor. A pessoa em si é a sua própria alma. Se nós lermos Gênesis capítulo de número 2, seu versículo de número 7, nós vamos ver isso aqui: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, provando que nós somos alma vivente. Então, quando Deus ele forma o homem, ele forma do pó da terra e o fôlego da vida, que é o espírito humano do homem é soprado por Deus. Então, quando o pó se ajunta com o fôlego, gera a alma. Esse é o nascimento de Adão. O nosso nascimento do homem natural é o sêmen do pai com o óvulo da mãe. Quando o sêmen entra dentro do óvulo, Deus sopra o fôlego de vida, que é uma lei de vida que Paulo nos revelou no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 8, seu versículo de número 6, que diz assim: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do
espírito é vida e paz. Então, Paulo ele está dizendo que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Que ele está falando aí a respeito da lei do espírito de vida. Então, essa lei do espírito de vida, ela está sobre a vida do homem quando o homem recebe o seu espírito humano sobre a sua vida. Quando o óvulo e o sêmen do pai se ajunta, os dois, Deus ele assopra o fôlego de vida, que é o espírito de vida, sobre aquela matéria, óvulo e sêmen, e ali gera o terceiro elemento, que é a alma. Então, sabendo deste entendimento e sabendo desta doutrina, a gente passa a entender que nós somos tricótomos: espírito, alma e corpo. Então, o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito humano, tá bom? Por que o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito humano? É muito simples, porque o nosso espírito humano ele é desprovido de personalidade. A nossa alma, ela é a nossa personalidade, ela é a nossa pessoa. Como o Espírito Santo ele é Deus e ele tem uma alma, se o Espírito Santo viesse morar na nossa alma, ele tiraria a nossa personalidade e nos possessaria. E não é isso que Deus ele deseja para o homem. O que Deus ele deseja para o homem é que o homem tenha total liberdade para o adorar com o seu livre arbítrio, com sua própria vontade, com o seu próprio sentimento e com o seu próprio intelecto. Então é por isso que o Espírito Santo ele vem habitar dentro do nosso espírito humano, porque o nosso espírito humano ele é desprovido de personalidade. Já que o nosso espírito humano ele é desprovido de personalidade, o Espírito Santo ele passa a ter o livre acesso para morar no nosso espírito humano. E Paulo vai dizer no livro de Romanos, se não me falha a memória, em Romanos, capítulo de número 8, seu versículo de número 14 ao 16. Olha o que está escrito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, para receberes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro do nosso espírito humano, que ocasiona um novo nascimento, nós temos o direito de chamar Deus de Pai, porque o Espírito Santo ele traz a adoção da gente como filho. Versículo de número 16 é o que eu quero falar. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então observe comigo que o primeiro Espírito se encontra com letra maiúscula e o segundo Espírito se encontra com letra minúscula. Então nós podemos ver claramente que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que nós somos feitos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo ele testifica com o meu espírito humano que nós somos filhos de Deus, é sinal que o Espírito Santo ele habita no nosso espírito humano. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é a habitação do Espírito Santo em nosso espírito humano. Isso ocorre quando a pessoa passa a aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando ela confessa a Cristo e o aceita como seu Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar sobre o seu espírito humano, tá bom? Então, voltando para Efésios, capítulo de número 1, agora o versículo de número 14.
Então, depois que o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito humano, ele vem selar a nossa vida. Então, o Espírito Santo ele vem como um selo sobre nós, tá? Ele vem como um selo. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, quando o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito humano, ocasionando assim o novo nascimento, ele vem como um selo, como penhor. Por que ele vem como um selo, ele vem como penhor? Porque ele é a garantia da nossa redenção do nosso corpo. Então, quando o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito humano, ele sela a nossa vida. Quando o Espírito Santo ele sela a nossa vida, ele declara no mundo espiritual que nós somos propriedade de Deus. Por que nós somos propriedade de Deus? Porque nós temos um selo celestial. E quando nós temos um selo celestial, cumpre-se o Salmos 87, quando os versículos começam a dizer: e este nasceu ali. Como assim este nasceu ali? O Salmos 87 está dizendo que quando uma pessoa ela nasce de novo, ela não nasce na terra, ela nasce na eternidade. A sua pátria, ela não é mais na terra, ela é na eternidade. Então, o selo do Espírito Santo é a garantia de que nós iremos ressuscitar, que nós somos possessão de Deus. E aquele que é possessão de Deus e tem um selo do Espírito Santo, tem uma pátria para a sua vida. E essa pátria, ela é a Nova Jerusalém. Assim como uma criança, quando ela nasce no hospital, ela tem a sua certidão de nascimento, também não é diferente no mundo espiritual. Quando uma pessoa ela nasce de novo e desce nas águas, os anjos de Deus, ele traz a sua certidão de nascimento no dia em que você se batizou e escreve o seu novo nome que ele dará, a eternidade nos dará quando nós chegarmos lá, que isso está escrito no livro de Apocalipse, que é a pedrinha branca. Então, sabendo disso, a gente passa a caminhar um pouco mais. Agora, colocando aqui uma tipologia, eu coloquei assim: tipologia da fase da fecundação. O homem, desde a fase da fecundação, no qual o espermatozoide procura o caminho direto a fim de penetrar no óvulo, que naturalmente recebe apenas um dentre os milhões de espermatozoides, tem lições uterinas maravilhosas que conduzem à salvação, pois todos os outros espermatozoides que não encontram um caminho da concepção vão para o esgoto, um tipo do estado de perdição eterna. A fase embrionária não é definitiva. A fase fetal não é definitiva. A fase infantil não é definitiva. Mas suponhamos que o feto pudesse eleger por si mesmo a sua permanência no estado fetal, crendo que nada de melhor haveria para ele no futuro. Suponhamos que ele pudesse escolher permanecer mais tempo nesta fase. Jamais seria um lindo bebê, nem um menino e nem um grande homem. Então, nesta escrita, eu estava querendo declarar que o novo nascimento, ele é como se fosse a fecundação do espermatozoide sobre o óvulo. Então, na tipologia em que eu estou usando aqui, eu estou comparando o óvulo como a salvação e o sêmen como a pessoa. Todos nós sabemos que quando o homem ele ejacula no órgão genital da mulher, existe milhões e milhões de espermatozoides à procura do caminho do óvulo. Só que nesta procura, muitos espermatozoides no caminho do canal, eles acabam morrendo. E somente um chega no óvulo, somente um chega na salvação. Por que eu estou falando isso? Porque existe mais de 8 bilhões de pessoas hoje no mundo, mas somente poucos alcançam
a salvação. Porque durante a trajetória, muitos morrem. Durante a trajetória, muitos descem à sepultura. E são poucos que chegam à salvação. Então, a salvação do homem, ela pode ser comparada com uma gestação de uma mulher. E eu, mais abaixo, passei a explicar neste livro, para vocês entenderem, era como se um feto ele tivesse a oportunidade de querer viver para sempre no ventre de sua mãe, ele escolheria, porque ele não queria sair de um lugar onde não teria preocupação, onde não teria enfermidade, onde não teria choro, onde não teria solidão, onde não teria desprezo. Ele preferia viver ali. Só que ele não sabe que saindo dali existe algo melhor para ele, que é o crescimento, a maturidade, conhecimento de muitas e outras coisas. Por que eu estou falando isso? Por um simples motivo. Quantas pessoas que estão nessa terra e não querem sair dela, pensando que aqui é o melhor lugar. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o melhor ainda está por vir, porque na criação nós somos apenas um embrião nesta criação. Para você entender melhor, a terra em que eu e você habitamos, ela é um firmamento e este firmamento está grávido. E quem são os filhos desse firmamento? Eu e você. Paulo ele escreve em Romanos capítulo de número 8 que a terra ela geme com dores de parto. Se a terra ela geme com dores de parto, é sinal que ela está querendo gerar filhos. Então, a terra, irmãos, a cada dia, a cada hora, ela está dando luz a filhos. Mas só que tem uma grande diferença aqui, muito grande. Há filhos que são gerados na terra, que vão para a eternidade, e há filhos que são gerados na terra, que vão para a perdição eterna. Porque a verdadeira vida não é essa em que nós vivemos. Porque esta vida em que nós vivemos, ela é uma vida temporária. Ela é uma vida que se passa. Porque Salmos 90 vai nos falar que a idade de um homem ou uma geração dura até 70 anos. Então, baseado nesse texto, a gente entende que o homem ele é passageiro. Então, se o homem ele é passageiro, a nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é na eternidade. Se a nossa verdadeira vida ela é na eternidade, eu preciso buscar esse nascimento para que eu possa viver lá. E quando é que a terra ela gera os filhos? Quando é que a terra ela concebe, ela dá luz aos filhos? É muito simples. Quando a pessoa sai do seu corpo. Quando eu falo pessoa, eu estou falando a respeito da alma. Porque o corpo é simplesmente uma matéria para que nós possamos ter legalidade para estarmos neste mundo. Então, quando uma pessoa, a sua matéria, o seu corpo, ele desfalece, naquele momento ali acontece a luz, o haja luz, acontece o nascimento da pessoa, ou para a condenação ou para a salvação eterna. Então, quando uma pessoa ela é sepultada, ali aconteceu o seu verdadeiro nascimento. A terra deu a luz a ele, concebeu a ele, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Então, em vida, o homem ele tem o direito de escolher ou servir a Deus ou servir ao pecado. Todos nós sabemos que aquele que serve o pecado tem apenas um destino, que no caso é a segunda morte, que é o inferno. Mas aquele que serve a Deus tem uma promessa para a sua vida. Ainda que esteja morto, viverá. Morto na matéria, no corpo, mas porém vive em alma na eternidade.
E o maior prêmio do justo é que ele terá o seu corpo glorificado. E nós vamos ser semelhantes ao nosso Cristo. Então há muitas pessoas que querem ficar nessa terra, que fazem muitas plásticas para tentar se ficarem novos novamente. Só que isso não vai dar eficácia, porque este corpo corruptível, ele dá sinais de que logo nós estaremos partindo desta terra. E os sinais que este corpo físico ele nos dá é os cabelos brancos, são as rugas, são as dores, são as doenças. Por quê? Porque é o corpo avisando que logo ele estará voltando para o pó. Porque quando Adão ele peca, Gênesis capítulo número 3, Deus vai falar para o homem: do pó nasceste e do pó voltará. Pó fala de coisas mínimas, de matéria desprezível. Então Deus está falando, ele está falando do pó. Eu criei o corpo, então o corpo ele vai voltar para a sua matéria-prima. Mas só que a alma ela é eterna e é a nossa pessoa em si. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Tendo esse conhecimento a respeito do nascimento, a gente pode entender o que está escrito em Romanos capítulo de número 8, seu versículo de número 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a terra, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. O que a terra espera? O que é essa manifestação? A manifestação dos filhos de Deus é a ressurreição. Então, quando os filhos de Deus nós ressuscitarmos, a terra ela vai passar a dar origem a um mundo criado que Deus desejou para ela desde Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, que aqui é o pecado, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Seu versículo de número 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a terra geme e nós também gememos. Por que nós também gememos? Porque nós queremos o revestimento do nosso corpo. Nós queremos sair deste corpo corruptível e assumir um corpo incorruptível, que é o nosso tabernáculo eterno, que Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo número 5, seu versículo de número 1 a o 10. Então a terra também ela geme. Por que a terra ela geme? Porque ela quer dar luz ao propósito original que Deus criou para ela. E o propósito original que Deus ele criou para a terra se encontra no livro de Isaías, que vai dizer que a serpente não terá mais veneno, o leão vai pastar com o boi vai pastar com o leão, e então vai ser renovado, restaurado o equilíbrio de tudo aquilo que foi desequilibrado por causa do pecado do homem. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Isaías capítulo de número 11, seu versículo de número 6. Diz assim: a restauração da terra, quando a terra dá o propósito original que Deus
desejou para ela. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia, a ovelha, viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, Isaías capítulo de número 11, seu versículo de número 6 ao versículo de número 9, ele está nos revelando como será a terra no milênio e também no estado eterno, onde a criança vai poder tocar na toca da cobra e as cobras não vai fazer dano algum para elas. Por quê? Porque o instinto dos animais serão equilibrados. E nós podemos ver aqui, irmãos, claramente que antes do pecado, Deus ele criou os animais para serem vegetarianos. Era para comerem folhas. Mas quando aconteceu o pecado, houve também um desequilíbrio dos instintos nos animais. E com isso, eles passaram agora a ser carnívoros, né? Um comendo o outro, um se alimentando do outro. Mas Deus, ele nos garante que ele vai restaurar. Então, quando o Romanos capítulo de número 8 fala que a terra geme, o sentido de gemer é de dar a luz ao propósito, é de restaurar todas as coisas. Mas só que a terra só vai poder dar à luz aquilo que Deus planejou para ela quando os filhos de Deus se manifestarem, ou seja, quando acontecer a nossa ressurreição. Então, quando acontecer a nossa ressurreição, a terra dará a luz ao propósito original. Glórias ao Senhor. Ao propósito original. O que nós temos que saber? Que a doutrina do novo nascimento, ela acontece primeiramente em 1 Samuel, seu capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 5 e 6. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, e trazem diante de si salteiros, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles. E te mudarás em outro homem. Então, nós podemos ver aqui claramente Samuel falando para Saul. Quando Saul ele entra na guarnição dos filisteus, e ele entrando na cidade, ele vai encontrar um rancho de profetas, ou seja, que é a escola profética, que é a escola dos profetas, que quem fundou esta escola dos profetas foi Samuel. Na escola dos profetas se descobre a doutrina do novo nascimento. Porque no versículo número 6 vai dizer: e o Espírito do Senhor, que aqui é o Espírito Santo, se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudará em outro homem. Então, quando o Espírito Santo ele vem habitar, ele vem morar, possuir a vida de Saul, ele vem para transformar a vida de Saul. Só que tem algo aqui muito tremendo, irmãos. É que esse novo nascimento na vida de Saul, ele foi temporário. Porque o Espírito Santo, ele no Antigo Testamento, ele não habitava no espírito humano. Ele habitava na alma. Então ele tirava o sentimento, a vontade e o intelecto da pessoa. Então a pessoa ficava possessa,
fora de si, sendo controlada somente por outra pessoa que era o Espírito Santo. Ele vinha, habitava na alma desta pessoa, habitando na alma dessa pessoa, a personalidade humana da pessoa era tirada e a personalidade do Espírito Santo era posta sobre a vida daquela pessoa. Então o Espírito Santo fazia a sua obra na vida daquela pessoa e depois se retirava novamente para o trono. Então aqui o novo nascimento ele era temporário, mas foi um redescobrimento, provando que quando o Espírito Santo viesse definitivamente para habitar no homem, ele transformaria a vida do homem para todo o sempre. Nós temos aqui duas tipologias referente ao novo nascimento no Antigo Testamento: circuncisão e mudança de nome, tá bom? Circuncisão e mudança de nome. Circuncisão e mudança de nome. Então, na circuncisão era o prepúcio, né, o órgão genital sendo cortado. Então, quando o órgão masculino ele era cortado, a pelinha do órgão masculino era cortada, o homem tinha o direito de entrar ali na cidadania de Abraão. Então, o prepúcio cortado era um novo nascimento tipologicamente revelado. E a troca de nome também era um novo nascimento. E na Bíblia, a gente passa a ver três pessoas que nasceram de novo na troca de nome. Jacó, que passou a ser chamado de Israel. Abrão, que passou a ser chamado de Abraão. E Sarai, que passou chamada a ser de Sara. Hoje, a nossa circuncisão não é mais no prepúcio, é no coração. Paulo falou isso no próprio livro de Romanos. Romanos, seu capítulo de número 2, seu versículo de número... Vou pegar o contexto para vocês. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 29. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruído dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adúlteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu não guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornará em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza é e se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, hoje, a nossa circuncisão é no coração e não mais no prepúcio.